Quem gosta de lavar louça? Fala aí pra gente. Eu tô aqui lavando, porque tem muita louça suja, mas eu não gostava de lavar louça não, gente. Quando eu era adolescente, de 10, 12 anos, eu morava no interior de Minas Gerais, lá em Minas Gerais, mas era uma roça, gente, mas é muita roça mesmo, uma roça onde não tinha carro, não tinha água encanada, não tinha luz. Então, eu com uns 8 anos, meu pai já começou a me levar para fazer companhia nele no mato, né? Que meu pai era carpinteiro e minha mãe farinheira, fazia farinha para vender. Então, meu pai começou a carregar pro mato cedo, não para ajudar, né? Para servir de companhia para ele lá. Então, eu acostumei, gente, gostar de mato. Capinava a roça, quando eu já tinha uns 12 anos, aí já comecei a ir para trabalhar. Aí, o dia que minha mãe era farinheira, ela levantava 3 horas da manhã para poder soltar o monjolo, né? Que o monjolo, ela falava soltar o monjolo, mas disparar ele no caso, é o que ela falava. Vou levantar 3 horas da manhã, vou soltar o monjolo e vou fazer comida. O resto da cozinha você cuida. Aí a minha mãe fazia comida 7 horas da manhã, porque ela ia fazer a farinha, né? Que o monjolo já estava socando o milho desde 3 horas da manhã. Aí ela falava assim, ó, você vai ficar lavando essas louças aqui pra mim agora, que eu já fiz o almoço, que eu vou lá pro monjolo, vou poder coar o milho, que já tá socado. Aí, gente, eu falava assim pra minha mãe, deixa eu ir lá coar o milho, mãe, não vou lavar a louça não, porque lavar a louça demora, eu quero ir coar o milho. Aí ela falava assim, você só então pra você ir lá coar o milho pra mim, vou lá parar o monjolo, porque é muito perigoso. Aí ela ia lá, parava o monjolo, e eu ia coar o milho e ela que lavava a louça. Gente, eu era preguiçosa pra lavar a louça, mas é o tipo de preguiça não, porque meu pai me acostumou a trabalhar no mato. Então, gente, o que acontecia? Teve um dia, e o monjolo é perigoso, teve um dia que a minha mãe tava socando milho, ela perdeu o milho todo, gente, tava socando. Porque era fechada a casa do monjolo e tudo, mas a gente tinha galinha, tinha porco, tinha cachorro. É roça, né, gente? Aí um dia a minha mãe chegou lá para poder coar o milho, tinha caído a galinha dentro do pilão, era sangue e pena pura no meio do milho. Então ela falou assim, tá vendo como é que o monjolo é perigoso? Se você vier coar milho e socar sua cabeça, você vai morrer, fazendo eu medo, né, gente? Porque eu não queria saber de cozinha, eu queria saber de ajudar ela no monjolo. Aí, bom, e meu pai começou a carregar pro mato para trabalhar também. Eu gostava de limpar roça, eu gostava de pinar, cortar arroz, cortar cana, para moer cana, para fazer rapadura para vender. Então é isso que era meu serviço. Eu falei que eu era, acho que eu ia nascer homem, gente, eu nasci mulher. Aí, bom, aí quando eu já tinha uns 10, 12 anos, sabe o serviço que eu ajudava meu pai? Meu pai era carpinteiro, ele fazia moinho, né? Como milho pros outros, vai pra ele, que era a sobrevivência da gente, o pessoal levava milho para moer no moinho, né? Então ele fazia moinho, ele fazia monjolo, ele fazia gamela. Então a ajudante dele era eu, gente, pode acreditar. Eu com 10, 12 anos já ia pro mato com ele, a gente serrava o dia todo para poder conseguir traçar uma tora de 1 metro de comprimento e 1 metro de largura, gente, dessa grossura. Que hoje não existe mais madeira, né, para fazer isso, não tem. E se tem também a pessoa não pode cortá-la. Então meu pai ficava o dia todo traçando uma tora de gupião. Tem o gupião, tem a serra e tem o serrote, para quem não conhece, né? Quem é da roça conhece, sabe o que eu estou falando. Então, o gupião, a gente é um do lado, outro de outro, puxando para serrar a serra. E eu o dia todo ajudando ele. Então, lá ele cortava as toras, começava já a fazer a gamela lá no mato, e eu com ele, de enxó, furando as gamelas. Aí trazia para terminar em casa. Era o meu serviço que eu ajudava meu pai. Ele ia fazer engenho, aí eu turneava moendo o dia todo com ele. Eu tocando e ele com formão tomando a moenda. Depois de pronto, eu saía para entregar. Colocava num caigueiro com o animal, né? Com um balaio de um lado, outro do outro, esse animal de carga, e montava em outro, saia entregando os engenhos que ele fazia. Então o meu serviço era de homem, gente. Tinha razão de eu não gostar de lavar louça. Nem parece sou eu hoje, mãe de 10 filhos, tenho que cuidar da casa, trabalho fora, tenho que lavar a louça. Mas é isso, mas é porque meu pai me acostumou no mato, gente. Então, a minha mãe era fazendeira de farinha, eu também saía para entregar as farinhas, né, que a gente fazia. Então, é isso aí eu acostumei. E quando os domingos, que a gente ia divertir, que era o descanso, né, que meu pai não trabalhava de domingo, não. Ele tinha uma coisa com ele e minha mãe, domingo era sagrado. É igual hoje o pessoal mistura as coisas, trabalha de domingo.
De domingo, gente, o que eu gostava de fazer era bater peteca, pular corda, andar de perna de pau, fazia aquelas pernas de pau de bambu e andava. E então isso eu gostava de domingo. Por que então, gente? Não tinha uma televisão. Jamais um celular, né? Não ia ter. Então eu tinha que me divertir. E eu a vida inteira eu gostei. O que vem pela frente eu gostava de ser curiosa para fazer. Meu pai era muito, gente, ciumento. Não me deixava namorar, era só, gente, eu do lado de dentro da casa e o rapaz na janela. Mesmo assim, era de olho. Não deixava eu dançar. Eu dava umas escapadinhas, ia pra casa da minha tia, dançava lá com tinha um tocadisco lá, né, antigo, né, que hoje não tem mais tocadisco, dá até saudade, a gente dançava o dia todo. Então era com meus primos, realmente, né, os colegas dos meus primos que chegavam lá. Então, mas a gente dançava, mas pra ele eu tava dançando com a mulher. Nem com meus primos ele gostava que eu dançava. Então era aquela coisa, né, gente, dos pais da roça, principalmente, antigamente era assim, era muito ciumenta com as filhas. Eu ainda era a primeira filha, mais ciúmes ainda, né, gente? Então, mas isso aí, meu pai era muito bom, um bom exemplo que ele me deu, carinhoso. Nossa, os filhos dele eram o amor da vida dele, né, gente? Que Deus já levou ele, levou minha mãe, né, já estava lá morando com Deus, mas era um pai exemplar. Ciumava porque era ele mesmo, de gostar mesmo, e todos os pais da roça eram ciumentos. Mas a gente, quando é solteiro, a gente faz as travessuras da gente. Eu tinha um tio, gente, que quando a gente estava namorando, ele ficava, como não tinha luz elétrica, né, as estradas tudo escuras, ninguém via nada, o meu tio ficava tucaiando a gente namorar. No outro dia contava meu pai, meu Deus, às vezes rolava um beijinho. No outro dia contava meu pai, pra quê? O meu pai brigava, não batia não, gente, brigava só. Brigava, falava que não ia aceitar eu mais ir na sala junto com o rapaz. Menina, mas eu também fazia cada travessura com meu tio, meu Deus, é coisa de adolescente. Porque eu era nova, gente, eu casei com 17 anos, mas talvez eu tinha 14 anos, já namorava, né? Tinha 14 anos, então hoje é criança. Mas só que eu era adulta mentalmente, né, gente? Já trabalhava muito, já tinha, né? As travessuras mesmo de solteiro. Aí, gente, sabe o que eu fazia com meu tio? Deus que dá ele o céu, gente, você tinha merecido. Eu fazia, porque não tinha, era a minha habilidade de revidar, né, gente? Aonde ele passava perto da minha casa, era caminho cheio de mato, né? Aquelas vassouras que hoje em dia tem na roça. Eu saía amarrando as vassouras, amarrava uma com a outra, amarrava uma com a outra. Na hora que meu tio fosse passar, ele tropeçar e cair. Assim, deixa, eu vou mostrar meu tio, que ele tá contando coisa pro meu pai. Amarrava as vassouras e ficava no buraquinho da janela de casa olhando, que era o caminho que passava perto da minha casa, todo dia para ir para casa da irmã dele, que morava lá. Aí o meu tio passava, aí começava a tropeçar e caía um tombo. Começava a tropeçar e caía um tombo. No outro dia ele ia e falava assim: tenho certeza que é você que fez isso, para poder eu cair. Então, gente, não é não. Depois, quando ele discutia muito, eu disse: quer saber no caso? Foi mesmo, a senhora é muito linguaruda, falava pro meu pai que eu tava namorando, mas era uma coisa, era gostoso, era divertido, era a vida que a gente vivia. Mas, gente, eu trabalhava muito. Gente, tinha prazer de ajudar meu pai, né, fazer as coisas dele. Por isso que eu sou uma pessoa que gosto de tudo um pouco. Porque uma pessoa que já tem habilidade, que ajudou a trabalhar na roça, plantava, colhia, porque a gente vivia do que colhia, né? Então minha mãe era farinheira, igual eu já disse, fazia farinha para os outros, e eu ajudava ela no monjolo. Então com isso, até que ela aposentou já fazendo farinha para os outros. E o monjolo não está lá até hoje, porque eles já destruíram, né, gente? Porque eles morreram, venderam para outras pessoas, podia estar lá até hoje de histórico. As gamelas que eu ajudava meu pai a fazer, deve estar lá até hoje ainda, que é coisa histórica, né? E hoje pega o adolescente para fazer isso, eu devia pegar um peão para poder ajudar meu pai a serrar. Eu serrava o dia todo com ele. Quando era tarde, chegava em casa, né, cansado, ia jantar, descansar, no outro dia, 5 horas da manhã, levantava de novo para ir para o mato. Teve um dia que a gente estava serrando num alto de serra, e aí meu pai deu a sede, a gente tinha que descer, gente, uma montanha para poder ir no fundo pegar água.
Aí eu lembro disso como hoje, ó como que pai protege filho, né? Eu tô com a sede, você quer ir lá embaixo pegar uma água pra mim? Tinha uma cachoeirinha, né? No final da estrada, onde a gente ia começar a subir a montanha, eu falei assim, ó, você vai, mas quando você chegar lá embaixo, se passar alguém na estrada, você fala assim, se perguntar se você tá sozinha, você fala que eu tô aqui do lado de cima da estrada, pertinho de você, não fala que eu tô aqui em cima não. Então eu nem sabia o porquê falava isso, era proteção, né gente? Medo, né, de alguma coisa acontecer, porque as coisas ruins tem Deus do princípio do mundo, não é só agora não. Claro que agora é muito pior, né gente? Que uma criança de 7 anos não pode nem sair na rua sozinha. Então, mas as coisas ruins tem Deus do princípio do mundo. Mas é isso, o pai sempre protege, o pai cuida. E então, gente, e quando foi pra mim casar, gente, o dia mais lembrete da minha vida, que eu não esqueço, mais emocionante que eu tive muito prazer dos meus 15 anos, foi um dia que a minha prima ia casar, aí a minha tia ia, né? Aí minha tia falou com ele assim, João, deixa a menina ir comigo, que era eu, né? Deixa a menina ir comigo no casamento. Nossa, bateu o pé e falou, de jeito nenhum, deixar a filha minha acompanhar casamento numa distância dessa, que a gente tinha que ir de carro, porque era numa cidade vizinha. Lugar que eu nem nunca tinha ido. Pra mim era distante, né? Morava na roça. Aí, de tanta minha tia dar lá, meu pai deixou. Vai escutando, gente. Foi coisa de solteiro, né, gente? Eu era solteira, não tinha nem namorado ainda, não. Aí, a minha tia deixou. Aí ele falou assim, ó, pode ir, mas se eu souber de alguma coisa, nossa, a coisa não vai ficar boa, não. Na sua responsabilidade, viu, Madre Zefa? Ela chamava de Zefa, minha tia. Aí, a gente foi. A gente chegou lá, gente... Eu dancei a noite toda, mas foi muito bom, foi coisa tão marcante na minha vida. Porque qual solteiro que não faz isso, gente? Quando tem um pai que segura, todo solteiro faz, eu tenho certeza. Só, gente, eu não fiz nada de errado, somente dancei, mas pro meu pai era errado, né? Então eu dancei a noite toda, namorei a noite toda, porque eu não tinha namorado ainda, né? Aí a minha tia falou assim, ó, você pode ficar tranquila, porque eu não vou contar seu pai não, porque se eu contar nunca mais ele deixa você sair comigo. Aí eu disse, tá bom tia, eu confio na senhora. Eu já não contou, gente, ela era muito boa. É o lugar que a gente dançava todos os dias, domingo, na casa dela, né? Então o filho dela hoje que assiste meus vídeos, chama Antônio, mora lá em Queimado. Beijo, Antônio. Beijo, tô com saudade de você. Ela era ótima pessoa, né? Os meus primeiros tudo solteiro, a gente se divertia muito. Então é isso, gente. Todo solteiro faz duas travessuras, mas nada de errado eu fazia. Porque eu tinha muito respeito pelos meus pais. Muito. Se você falasse, não faça isso, eu não fazia. Eu não sabia se eram os pais que educavam melhor ou se eram os filhos que eram mais obedientes. Eu acredito que é os filhos que eram mais obedientes. Porque hoje, se a gente fala uma coisa com o filho já fala 2, 3. Né? Então eu acredito que é a criação mesmo, eu era obediente sim, só tinha que essa travessurinha porque toda a vida eu fui muito, né? Só não gostava de lavar louça, mas é porque eu fui acostumada a trabalhar no mato ajudando meu pai. Tudo que ele fazia de carpintaria eu estava no meio ajudando, né? Ajudava a sair para vender, para entregar, então, mas que quando eu fui para casar, então eu falei assim, aí esse pessoal falou assim, seu pai é muito ciumento, como quando você for casar, o que ele vai arrumar? Mas aí é coisa da vida, né? E aí, sei que ele vai achar muito bom não, mas eu vou me casar. Gente, aí depois que eu casei, no dia de eu ir pra minha casa, pra minha casinha, né? Começar a minha vida, aí o meu pai saiu de casa e foi pro fundo do quintal pra mim não se despedir dele. Aí eu fiquei procurando meu pai. Quando eu fui ali, ele estava lá no fundo do quintal, onde tinha um engenho que a gente moía cana, né? Igual eu já disse. Aí eu cheguei lá, meu pai estava lá sentado, chorando. Aí eu falei assim, uai pai, por que você tá chorando? Aí ele falou assim, não filho, não é nada não. Aí eu dei a benção, quando eu falei assim, benção pai. Aí ele falou assim, não vai embora não, meu pé de boi tá me largando, né? Que é meu braço direito. Só pai, eu não tô te largando não, pai. Eu só vou pra minha casinha fazer minha vida, mas todo dia que o senhor precisar de mim, pai, eu tô aqui. É claro, não é mais pra ir pro mato trabalhar com o senhor, que eu vou ter minha vida, mas eu tô sempre presente com o senhor. Aí ele falou assim, mas não é a mesma coisa, só que se você, minha filha, quiser voltar, a porta tá aberta. Você promete que não vai me largar? Não, assim, nunca, pai, eu vou te largar. Gente, pois foi prometido. Nunca mais eu larguei de verdade, porque até no momento que meu pai precisou de mim, na última hora,
que ele morreu nos meus braços, com o último suspiro dele. Até no último suspiro dele, foi eu que olhei ele na doença, né, no velório, até na hora de ir pro cemitério. Então, gente, entreguei meu pai para Deus, né, de coração, porque Deus me deu ele, Deus levou. Então é isso, gente. Se vocês gostou, deixe seu joinha, né, siga o canal. E a minha história é essa aí, gente. Amei contar para vocês, né? A travessura de adolescente, quem não tem? Tem que ter mesmo, né, gente? Até a próxima. Um beijo. Tchau.